Um outro recurso bastante interessante do processo de configuração do endereçamento diz respeito ao mecanismo conhecido como tradução de endereços de rede, ou NAT. Como eu disse anteriormente, uma característica essencial para que a comunicação possa ocorrer é que em uma dada rede, todas as máquinas precisam necessariamente ter um endereço IP distinto. Não é possível você ter duas máquinas na mesma rede com o mesmo endereço. Isso seria um cenário semelhante a você ter, por exemplo, na mesma rua, duas casas com o mesmo número. Se isso acontecesse, o cenário que acontecer era que o correio não seria capaz de entregar uma carta, já que ele não saberia se essa carta deveria ser entregue para a primeira casa ou para a segunda. O grande problema é que, quando a gente olha a quantidade de endereçamentos IP do tipo IPv4 disponíveis, à primeira vista pensamos que é um valor muito grande. Quando fazemos uma conta simples, avaliamos que os 32 bits de endereçamento nos dão aproximadamente 4 bilhões de endereços. Ou seja, a princípio nós pensaríamos que é um valor considerável de endereçamentos possíveis. E de fato, quando a internet surgiu, era um número considerável. É tanto que quando foi definido, pensou-se que durante um longo período não haveria necessidade de a definição de um novo modelo de endereçamento, já que 4 bilhões de dispositivos era algo impensável quando o protocolo IP foi proposto. A grande questão é que as redes cresceram, a internet vingou e hoje nós temos uma infinidade de novos dispositivos. Então, nós temos, além dos nossos computadores pessoais, nós temos smartphones, nós temos dispositivos de IoT, como por exemplo lâmpadas IP, impressoras IP e qualquer outro dispositivo que precise de algum tipo de conectividade. E aí, por conta disso, esse conjunto de endereçamentos possíveis, que a princípio não é algo que vai durar durante muito tempo, começou-se a ver que não é possível, não é o bastante, que 4 bilhões é um valor pequeno. E de fato, já tem alguns anos que se percebe que o IPv4 ele não é o bastante, e por conta disso pensou-se em definir um novo modelo, que é justamente o IPv6. Onde o IPv6, que a gente vai discutir daqui a pouco, ele tem um valor absurdamente maior de possibilidades, infinitamente maior de possibilidades. Então o IPv6 ele resolve esse problema de quantidade de endereços possíveis. Porém, obviamente, por se tratar de uma nova tecnologia, você tem um problema de implantação. Quem já tem os seus dispositivos que rodam IPv4, eventualmente ou não querem ou não podem atualizá-los para o IPv6. Por quê? Porque isso pode demandar ou gasto de pessoal ou, principalmente, dependendo do equipamento, realmente a troca do equipamento. Então, por conta disso, durante muito tempo pensou-se em procurar soluções que não vá resolver o problema, mas que vá, de uma forma bem coloquial, empurrar o problema com a barriga. Então, postergar a implantação do IPv6 a partir de algum tipo de técnica para auxiliar essa economia de endereços. E aí é justamente onde entra o conceito de NAT. Nesse conceito de NAT, parte do princípio que as redes, e de fato é o que acontece, elas estão organizadas em sub-redes. Então,
você vai ter diversas sub-redes, que é o que a internet é, conectadas. Então, por exemplo, nós temos a sub-rede do IFAL, vamos ter uma sub-rede como, por exemplo, a sub-rede da UFAL, e outras sub-redes, como por exemplo, sub-rede da Vivo, e assim por diante. A internet, na verdade, é um conjunto aglomerado de várias sub-redes, onde cada sub-rede ela pode ser subdividida em outras sub-redes ainda menores. Então a internet é uma composição dessas várias sub-redes. E aí, em cada sub-rede, ela é composta por computadores interconectados. Então, vamos pensar um cenário que, por exemplo, no IFAL nós temos vários computadores conectados. Então, vamos supor que eu tenho alguns computadores conectados a switches. E isso vai se repetir nas demais redes. É um cenário bem comum. Então, ter várias máquinas aqui associadas. No caso da Vivo, seriam os nossos computadores domésticos. E assim por diante. A UFAL, um cenário também parecido. E aí, o que é que acontece? Em cada uma dessas redes, normalmente você vai ter o conceito de roteador de borda. O roteador de borda vai ser justamente o roteador que vai servir para interconectar o mundo interno dessa nossa rede administrativa ao mundo externo da internet. Então, no caso do IFAL, você vai ter um roteador de borda, ou um conjunto pequeno de roteadores de borda. No caso da Vivo, a mesma coisa. No caso da UFAL, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Se vai ser um roteador, vai ser vários roteadores, obviamente depende da complexidade do tamanho dessa rede. Então eu poderia pensar em ter 2, 3 roteadores, dependendo da complexidade dessa rede. Mas em linhas gerais, esse roteador de borda, ele lembra como se fosse um ponto de passagem. E aí, fazendo analogia lá nos filmes medievais, seria o portão de saída ou o portão de entrada. É tanto que, por exemplo, muitas vezes, esse roteador de borda ele é também conhecido como gateway. Então, na prática, toda vez que um dado ele vai sair da rede do IFAL, vamos pensar um cenário de uma rede simplificada, que eu tenho apenas um roteador de borda, ele necessariamente vai sair por essa rede. Mesma coisa no caso da Vivo, mesma coisa no caso da UFAL. E aí, independentemente da rede, é um cenário bastante comum aí. Então, toda vez que uma máquina como essa aqui, no IFAL, ele quiser se comunicar com a máquina na UFAL, esse dado necessariamente vai passar pela rede interna, chegar no gateway, para que a partir dele esse dado ele seja encaminhado até o destino. Chegando na rede de destino, na UFAL, vai necessariamente passar pelo gateway e esse gateway encaminha para a máquina de destino. Então esse é um cenário bem comum aí. E aí, considerando que esse dado necessariamente vai passar por esses roteadores de borda, o conceito de NAT ele parte do seguinte princípio: olha, se tudo sai do meu roteador de borda para o mundo externo, eu posso simplificar, fazer com que todo mundo aqui se pareça como sendo uma única máquina. Então, ao invés de todo mundo aqui ter um endereçamento IP que seja visível a todo mundo, por que não esconder todo mundo aqui apenas em um único endereçamento IP? Então, por exemplo, vamos considerar que esse roteador ele vai ter um endereçamento público. Então, vamos supor que ele tem um endereçamento do tipo 200.1.2.3. Toda vez que um pacote ele for sair, ao invés de eu utilizar o endereçamento real dele, eu vou utilizar
o endereçamento do roteador. E aí com isso, o que é que vai acontecer? Por conta disso foi definido o conceito de IPs públicos e IPs privados, onde o IP privado seria um conjunto de endereçamentos de endereços IPs, ou seja, daquele conjunto de IPs possíveis, algumas faixas pré-determinadas e pré-conhecidas, onde elas só podem ser utilizadas em redes locais. Então, o endereçamento privado ele pode ser executado aqui no IFAL e ele pode eventualmente ser replicado aqui na UFAL, ou na Vivo, ou em qualquer outra rede privada. E os IPs públicos são o conjunto de endereçamentos IPs que podem circular na internet pública. Então, toda vez que chegar um pacote no meio da internet, obrigatoriamente o IP de origem e o IP de destino vão ser públicos. Mas internamente, eventualmente, eu poderia ter IPs privados. E aí, por exemplo, vamos supor que o administrador da rede aqui do IFAL, ele disse que os endereços da UFAL eles vão iniciar em 192.168.1.1. É o primeiro endereço privado. Vamos supor que seja justamente dessa máquina aqui. Vamos considerar que deseja-se atingir, vamos pensar um cenário inicial em que apenas um dos lados tem um endereço privado. Aqui eu quero atingir uma máquina que ela só tem endereço público. Então vamos supor que o endereço dela é 1.1.1.1. Vamos pensar esse cenário. Quando esse pacote ele foi enviado da máquina de origem, que chegar no roteador, se o roteador tiver o recurso de NAT ativado, o que o NAT vai fazer é basicamente fazer uma troca, fazer uma mudança no endereçamento, no endereçamento do pacote. Então, se originalmente o pacote tinha como origem o IP da máquina de origem e o IP de destino, o que o NAT vai fazer é trocar isso de modo dinâmico. Toda vez que o pacote passar, ele vai mudar o pacote, mudar o endereçamento privado para o seu endereçamento público, para o seu endereço público, que é um endereço que pode trafegar na internet. E é isso que vai acontecer. Então, quando esse pacote passar no roteador, o pacote é mudado para que a origem seja o IP público do gateway e o destino mantém-se o IP público aqui 1.1.1.1. E esse pacote ele vai ser enviado pela internet. O que é que a gente ganha com isso? Ao esconder esse endereçamento aqui, eu vou conseguir eventualmente reutilizar esse endereçamento privado. Então poderia ter na Vivo ter uma mesma rede com o endereçamento na mesma faixa, na UFAL a mesma faixa e assim sucessivamente, porque esse endereço ele só é conhecido internamente. E aí vocês poderiam perguntar, mas como é que esse roteador vai ter essa memória para quando tiver um retorno ele mandar esse pacote de volta para a máquina correta? E de fato ele tem uma memória, ele tem a chamada tabela NAT. O pacote passou aqui, ele vai guardar. O pacote passou no gateway, ele vai guardar as informações desse pacote, como protocolo, endereço de origem, endereço de destino e o conjunto de portas, e vai fazer uma inserção nessa tabela, onde essa tabela tem basicamente como informação esses campos para poder fazer a procura, o IP de origem original e o IP que foi utilizado. Então, quando o pacote ele volta, o NAT faz o processo inverso. Ele altera novamente, só que agora ele vai alterar. Se ele antes ele mudou do privado para o público, ele agora muda do público para o privado.
Então, o cenário bem como esse aqui, o NAT ele vai ter uma tabela, que é chamada tabela NAT, onde ele vai ter os campos do lado da rede externa, que é um IP público, e da rede interna, que é um IP privado. Então, toda vez que um pacote passa aqui, ele é alterado aí. Como vocês devem já ter imaginado, o NAT não é algo longe da gente. Por exemplo, quando você em casa, você configura uma rede local e coloca um roteador sem fio, normalmente no roteador sem fio há um serviço de NAT. Então você vai ter um endereçamento local gerido por esse NAT e pelo servidor DHCP, e que ele se é mapeado para o mundo externo apenas como o IP do roteador. Esse cenário colocado, no qual eu tenho de um lado uma rede privada, tenho a internet no meio e tenho um IP público, uma máquina com IP público, é um cenário que pode acontecer. Porém, também é possível. E o que acontece se eventualmente eu tiver essa máquina aqui, ela não tem na prática um IP público, ela também faz parte de outra sub-rede. Como é que vai acontecer? Então, vai acontecer da seguinte forma. Então, vamos pensar o cenário que eu tenho aqui. A minha internet. Eu vou ter minha rede local. Então, vamos pensar IFAL com várias máquinas, sendo uma delas essa aqui, que quer se comunicar, um gateway de borda, a rede da UFAL, mesmo cenário, uma máquina que quer, por exemplo, disponibilizar um conteúdo. Então vamos supor que aqui na rede da UFAL eu tenha um servidor web, que ele vai estar escutando conexões na porta 80, ele vai ter um endereço fixo, um endereço, por exemplo, 192.168.1. Vamos supor que essa máquina de origem ela também tenha um endereçamento IP e, por coincidência, no IFAL também utilize-se a mesma faixa da UFAL. Então essa máquina, por coincidência, também tem o endereço 92.168.1.1. Então, em tese, eu tenho duas máquinas com o mesmo endereço IP e elas que vão se comunicar? Vão conseguir se comunicar pela seguinte razão. O cliente que está nessa máquina aqui do IFAL quer se comunicar com a web. Quais seriam os passos? No momento que o servidor web ele for configurado, ele obrigatoriamente vai ter que entrar em contato com o administrador da rede, para que esse administrador coloque uma entrada de configuração nesse roteador. Então vamos supor que esse roteador ele tenha como o endereço IP 1.1.1.1 e vamos supor que o gateway do IFAL tem o endereço 2.2.2.2. Então tem um cenário como esse aqui. Então o passo inicial vai ser configurado o servidor web. Deve ser contactado o administrador da rede para que o administrador da rede possa inserir uma regra de NAT que vai ter basicamente o seguinte cenário: toda vez que o meu roteador receber um pacote destinado a ele, ou seja, a 1.1.1.1, em uma porta específica, por exemplo, na porta 80, altere esse pacote para o IP interno 92,
168.1.1. Então, quando o cliente ele for fazer o acesso, do ponto de vista dele, ele vai utilizar como endereçamento o quê? A origem, o próprio endereço. Então, o endereçamento 192.168.1.1 e como destino ele vai utilizar o endereço não do servidor web efetivo, mas vai utilizar o endereço público da rede. Então seria, por exemplo, 1.1.1.1. Esse pacote ele vai chegar no gateway de borda. Esse roteador de borda vai fazer o processo de NAT, então ele vai trocar o IP de origem. Então, vai converter esse pacote no seguinte pacote: origem o IP público dele, então vai ser 2.2.2.2 e o destino 1.1.1.1. E aí vocês vão perceber que para a internet o que nós vamos ter é um pacote com 2 IPs públicos que podem atravessar os roteadores do núcleo da internet. Então esse pacote ele vai atravessar, vai chegar no gateway de borda da UFAL. Como no gateway vai estar configurado essa regra de NAT, ele vai fazer o quê? Vai converter esse pacote que chegou num outro pacote, onde nesse pacote vai ter que configuração. Origem vai ser o IP público da rede do IFAL, então vai ser 2.2.2.2. Tem um pontinho aqui. E o destino, ele vai converter agora para um endereço privado dele. Então vai ser o quê? 192.168.1.1. Então o que é que a gente vai perceber? Do ponto de vista dos hosts finais, um não conhece o IP privado do outro. Então é totalmente transparente. O que cada lado vê é simplesmente a interface de saída da outra rede. Então, por exemplo, no caso do IFAL, o que se enxerga é o gateway de borda da UFAL, e no caso da UFAL, o que se enxerga é o gateway de borda do IFAL. Isso é válido para qualquer rede que utilize esse conceito de NAT.